Destino, predestinação, algo que é inevitável. Um mecanismo que faz com que um número praticamente infinito de acontecimentos impossíveis de serem previstos deve levar a determinado resultado. Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre The Witcher, A Senhora do Lago, do Andrzej Sapkowski. A Senhora do Lago é uma publicação de 2018 da editora Martins Fontes e tem tradução de Olga Baginska-Cinzato. Esse é o último livro da série The Witcher. Tem resenha de todos os livros aqui no canal. Alguns vídeos vão estar aparecendo nos cards, mas como não cabem todos, eu vou deixar as resenhas de todos os livros linkadas na descrição do vídeo. No final do livro anterior, a Ciri atravessou o portal contido na Torre da Andorinha e foi parar num mundo paralelo, onde um elfo impõe determinadas condições para libertá-las. Enquanto isso, o Geralt e a companhia dele estão ali num reino que meio que parece um reino de conto de fadas, em que a guerra é completamente ignorada e a Yennefer continua sendo prisioneira. Se esses três vão se encontrar ou não no final desse livro, vocês vão ter que ler para poder descobrir. Eu não sei nem por onde começar a falar desse livro para vocês, porque o que acontece? Essa é uma série de alta fantasia, muito complexa e com muitos elementos e muitas personagens. A escrita do Sapkowski, ela não é uma escrita fluida, tá? É importante falar isso aqui. Ele dá algumas voltas, ele peca pelo excesso de algumas coisas. Então, assim, alguns elementos meio que às vezes se perdem na história, sabe? Algumas coisas que acontecem nesse livro eu fiquei, mas ué, será que eu não percebi? De onde ele tirou isso? Por que isso está acontecendo? Sabe? Eu entendi o que a história estava querendo passar. Então, assim, eu consegui entender tudo da história. Mas esse me parece ser o tipo de história que a cada vez que a gente lê, a gente percebe novos elementos, sabe? Não é o tipo de história que você pega tudo numa primeira leitura. Você precisa ler, reler de novo, e aí a cada releitura você vai percebendo coisas novas, porque é realmente algo bastante complexo. E eu não li fazendo anotações, ou seja, quando eu reler, eu vou fazer anotações. Inclusive, se você está lendo a série pela primeira vez, eu te recomendo ler tomando notas mesmo, porque assim, é um mundo que a gente precisa ler com bastante cuidado. Eu acho que principalmente o arco da Ciri, que tem algumas coisas mais complexas, assim, a gente precisa ler anotando para entender um pouco a jornada dessa personagem, porque é ela que é meio que o fio condutor dessa história, sabe? Então, é isso, leiam tomando nota. E aquela história, você não vai entender tudo numa primeira sacada, você não precisa entender tudo numa primeira sacada, basta você entender o que a história está querendo te passar, que foi o que aconteceu comigo. E aí, a cada releitura, novos elementos, a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo coisas que a gente não entendeu numa primeira vez, e enfim, gente, é sobre isso. Nesse livro, o autor utiliza um recurso que eu acho que até funciona bem, mas eu não sei se ele era extremamente necessário para a história dele. O que acontece? A gente começa A Senhora do Lago acompanhando uma história meio que nova, em que a história principal da série, então a história da Ciri, do Geralt, da Yennefer e de todos os personagens que vão cruzar o caminho dos três ao longo dessa série, ela seria uma lenda dessa historinha que o autor insere aqui. Num determinado momento, essas duas histórias, né, a história da série e essa história que ele insere, em que a história da série seria uma lenda, vão se cruzar e depois elas vão se divergir novamente. Essa história que ele insere, ela não tem um foco muito grande na história, tá? São pequenos pedaços. Mas eu acho que ele colocar isso só no último livro ficou meio tarde para inserir esse elemento na história de uma forma que fizesse sentido e não parecesse que o autor estava só querendo inserir um elemento ali para explicar coisas que acontecem no final da trama dele. E ficou mais um elemento para o leitor prestar atenção. Então eu acho que ficou demais, assim. Ele poderia ter inserido isso? Poderia. Funcionou? Funcionou. Explica o final dele. Mas eu acho que veio tarde na história, sabe? Eu acho que não precisava
acrescenta um elemento novo no último livro de uma série, que assim, basicamente a gente só quer respostas. Essa história que ele insere ajuda a explicar o final, mas ele poderia tranquilamente, ao que me parece, porque eu não escrevi a série, e é uma escolha dele também, construir o mesmo final que ele construiu sem inserir essa história. Ou aquilo que eu já falei, ela deveria ter sido colocada antes. Então, assim, funcionou, mas eu acho que ficou too much, sabe? Tem mais elemento aqui pra gente prestar atenção e isso acaba, às vezes, confundindo um pouco. Novamente, aqui o autor vai utilizar o recurso dos personagens se deslocarem de um lugar para o outro. A Ciri vai se deslocar de novo aqui. Mas, diferentemente de Tempo do Desprezo, em que eu não gostei disso, aqui eu acho que isso funcionou bem melhor dentro da história. Só que fica muito repetitivo, porque assim, a gente tá esperando que ela chegue num lugar. Ele faz esse deslocamento dela várias vezes. Só que lá pelas tantas, alguns desses deslocamentos são importantes para a história, outros não são. E aí, lá pelas tantas, a gente começa a ficar impaciente, porque ela precisa chegar num lugar e ela não chega nesse lugar que ela precisa chegar nunca. Então você vai ficando, meu Deus do céu, ela não vai chegar nunca. Então, assim, ficou meio cansativo. Então, acho que esses deslocamentos dela, que não acrescentam nada para a história, poderiam ter sido retirados, que funcionaria do mesmo jeito para passar o que o autor queria. Outra coisa que o Sapkowski faz uso nesse livro, que eu já mencionei isso em resenhas de livros anteriores da série, porque eu achei que ele utiliza isso demais, é a insinuação de que uma determinada coisa pode acontecer com a Ciri. Nas resenhas dos livros anteriores, em que eu comento sobre isso, eu não falei o que é, mas aqui eu acho importante falar. Ele dá a entender, e nesse livro isso quase chega a acontecer de fato, mas fiquem tranquilos que não acontece, que a Ciri, em alguns momentos da série, pode sofrer violência, abuso, tá? E aí, eu acho que não precisa de eu entrar muito em detalhes para vocês entenderem que tipo de abuso que é. Vocês vão conseguir entender a partir da minha fala, tá? Eu acho que não precisava, tá? Isso não precisava aparecer em nenhum momento da série, porque é uma coisa que não acrescenta em absolutamente nada para a história. Isso tá aqui somente para chocar e para tentar construir um crescimento e uma jornada para a personagem a partir de uma quase violência. Eu acho que chega, sabe? Isso não pode acontecer. Acho que principalmente vindo de um autor homem, isso se torna ainda mais grave, tá? Personagens que crescem e que mudam e que evoluem a partir de uma violência. Isso não é legal, tá? Isso não é divertido, isso não faz parte de construção de personagem, tá? Não é legal ver esse tipo de coisa, tá? Me desculpem os fãs da série, eu mesma me considero uma, tá? Mas é que como mulher, eu não poderia deixar de vir aqui e falar sobre isso. Eu achei extremamente desnecessário esse uso excessivo que ele faz disso. Isso tá aqui só pra chocar, isso é o aspecto que mais me incomoda nessa história, assim, de longe. Não precisava disso estar aqui, foi totalmente desnecessário pra jornada da personagem. Ela poderia ser exatamente a mesma personagem que ela é no final desse livro, sem ter tido essas várias insinuações desse tipo de coisa, tá? Isso precisa parar de acontecer. Autores, parem de fazer isso, tá? Violência não é entretenimento, tá bom? Então, assim, eu fiquei bastante irritada com isso, confesso pra vocês. Eu gosto muito dos personagens que o Sapkowski criou aqui, mas no caso da Ciri, realmente é difícil, assim. Ela passa por muita coisa nesses livros, tá? A jornada dela não é uma jornada fácil. Ela sofre muito, ela vai ficando durona ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente passa mais tempo vendo ela reagir ao que acontece com ela. E ela tá sempre reagindo, acontece uma coisa, ela fala próximo e vai, sabe? Ela vai pulando de uma coisa a outra, a reação dela é muito rápida. Então a gente passa mais tempo vendo ela reagindo a essas coisas do que de fato
conhecendo a personagem. Embora isso faça parte da jornada dela, eu acho que tem um desequilíbrio aí entre a reação dela ao que está acontecendo e ao tempo que é dedicado para construir essa personagem. O que não acontece no caso do Geralt, por exemplo. E olha que ele é um mutante, ou seja, essa questão de acontecer algo e a pessoa meio que reagir no piloto automático seria mais esperado dele, que é um mutante, do que da Ciri, que é uma humana. Mas eu acho que ele foi um personagem muito mais bem construído ao longo da série. E assim como os outros personagens do livro, a gente, enquanto leitor, acaba que vai se afeiçoando a esse personagem, mesmo que ele não demonstre emoção nenhuma a respeito das coisas. A escrita do Sapkowski, como eu já falei aqui, ela não é uma escrita exatamente fluida, tá? Ele faz uso, às vezes, de palavras muito rebuscadas, ele constrói frases muito rebuscadas, algumas eu acho belíssimas, mas é, assim, uma coisa mais complexa de ler, né? Você lê mais devagar, ele repete alguns recursos narrativos, né? Algumas formas de contar a história dele várias vezes. Então, isso faz com que a leitura dos livros seja realmente mais devagar, mais truncada. Os 3 primeiros livros eu até que li bem rápido, mas na medida que novos elementos vão aparecendo na história, em que essa narrativa em torno da Ciri, ela vai se tornando mais complexa e a gente tem mais elementos para prestar atenção, a leitura dos livros vai ficando mais devagar. Então eu tenho plena consciência de que essa é uma série que nem todo mundo vai gostar e também ela não é para todo tipo de leitor. Eu acho que você precisa ter lido outros livros, ser de repente um leitor de fantasia com mais bagagem, mais experiência, para conseguir aproveitar essa história. E mesmo assim eu ainda acho que vai ser uma leitura mais devagar do que outras coisas que você tenha lido. E também não é uma série para ser lida com desatenção. De novo, se você está começando a ler a série agora, ou se você pretende reler no futuro, faça isso tomando nota. Principalmente das coisas que envolvem a Ciri, tá? Recomendo fortemente que você faça isso tomando nota. Não faça o que eu fiz, tá? Não lê sem anotar. Eu gosto muito do mundo que o autor criou aqui. Ele faz uso de lendas e do folclore eslavo, polonês, enfim. E eu achei bem interessante, porque era algo que eu não tinha tanto contato, não tão diretamente assim. Então foi uma boa porta de entrada pra mim. Eu gosto muito dessa questão de caça a monstros, histórias que tem isso, eu gosto bastante. E eu percebi que ao longo da série, os plots que estavam ligados a isso, ou o Geralt, mesmo se naquele determinado momento ele não estivesse caçando nenhum monstro, foram mais interessantes pra mim do que o arco da Ciri. Ele até foi interessante, mas esse interesse não foi constante como os arcos envolvendo o Geralt foram. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo, talvez ali quando a segunda temporada da série tiver aí pra sair, ranqueando todos os livros da série pra mim. O que vocês acham? Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês têm interesse nesse vídeo. Eu falei muito nesse vídeo de uma releitura no futuro, porque o que acontece? Eu tenho certeza que esse é o tipo de série que a cada releitura novos elementos saltam aos olhos. Eu tenho certeza que quando eu reler a série, e principalmente quando eu reler anotando, eu vou perceber coisas que nessa primeira leitura eu não percebi. Mas eu confesso que eu tenho um medinho dessa série não sobreviver a uma releitura pra mim, justamente porque, né, eu tive altos e baixos com os livros ao longo aí dessa minha jornada lendo essa série. Mas assim, vai dar certo, tá? Quando eu reler eu falo sobre isso com vocês, mas temos esperanças de que vai sobreviver sim. Mas está pago, gente. Mais uma série concluída para essa minha vida de leitora. E com todos os livros resenhados aqui no canal. Lembrando que as resenhas estão na descrição do vídeo. Agora falta só Tempo de Tempestade, que é o prelúdio. Mas eu já estou resolvendo isso também. Então, sucesso total. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Quem já leu a série The Witcher, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Só lembra de não dar spoilers para quem não leu a série. Se você se interessou pelo livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no bloco de informação. Comprando qualquer livro ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Se você gostou dessa resenha, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação.
compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.